Estamos sendo gravados agora. Então, olha só, pessoal, vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Beleza. Então, olha só. Primeiro eu queria dizer para vocês assim que eu espero que, mesmo com tudo que aconteceu, que vem acontecendo, que vocês estejam conseguindo aprender, que vocês estejam conseguindo de alguma maneira agregar conhecimento na carreira de vocês. Eu juro que eu tentei nas outras disciplinas fazer o máximo que eu pude para que vocês aprendessem, né? Convidei gente de fora para ajudar, trazer experiências também. Essa disciplina, ela é uma disciplina muito importante para a formação de vocês, tá? O professor que me deu essa disciplina, ele é um professor que é natural daqui, ele é Ayrton Rombaldi, é o nome dele. E foi um professor assim que inspirou muito a minha carreira, tá? Quando a Laura me falou que eu ia ser o professor dessa disciplina, eu até fiquei um pouco assustado. Ela é uma disciplina preponderante, assim, para a formação de vocês, tá? Não é exatamente com o que eu trabalho, apesar de gostar muito, mas não é exatamente com o que eu trabalho, então vai ser desafiador tanto para mim quanto para vocês essa disciplina, tá? De uma maneira geral, assim, a disciplina vai tratar muito de aspectos biológicos da atividade física e do exercício físico também. Essa cadeira aqui, ela visa explicar o porquê das coisas também. O porquê que um treinamento X tem um efeito Y, o porquê que um treinamento de força tem um efeito de hipertrofia, vai explicar para vocês o porquê das coisas, tá? Ela é extremamente complexa, tá? Vocês já devem ter me ouvido falar sobre algumas coisas desse tipo, mas assim, em exercício físico e atividade física, nada é uma regra, tá? Não existe pílula mágica, não existe alguma coisa que tu possa fazer que seja realmente, completamente, 100% eficaz com qualquer tipo de pessoa. Então, pesquisadores dessa área de fisiologia do exercício levam sua carreira inteira estudando e chegam no final dela e acredito que não conseguem realmente dizer se um efeito X é melhor que um efeito Y sobre algum parâmetro, tá? Então, assim, isso aqui vai envolver diversas coisas, tá? Era uma cadeira que eu até falei com a Laura, falei com os professores como um todo, não só com a Laura, era uma cadeira que vocês já deveriam ter tido, tá? Porque ela é uma cadeira que é a base para o conhecimento depois de treinamento desportivo e qualquer outra coisa, tá? De uma maneira geral, eu quero dizer para vocês que eu vou dar o meu melhor para que vocês aprendam o máximo possível, tá? Inclusive, essa cadeira aqui, ela vai ter práticas presenciais, tá? Se as aulas não voltarem a ser presenciais também. E daí eu já estou pensando em como fazer. Essa cadeira é uma cadeira bem laboratorial, assim, então estou pensando em fazer testes com vocês em laboratório, inclusive falar com alguns conhecidos meus na UX, levar vocês lá para conhecer um espirômetro, para conhecer um aparelho de calorimetria direta, para vocês verem como funciona. Enfim, apesar que a gente vai tratar um pouco, vou tentar me utilizar de ferramentas de vídeo, desse tipo de coisa, para a gente conseguir trabalhar, né? Nas aulas práticas da disciplina que teve na semana passada ali, o pessoal da segunda-feira eu acabei não conseguindo fazer certas coisas, porque foi meio na correria,
glicosímetro não funcionou com as fitas, ele estava sem pilha, eu não tinha levado um material que eu tinha esquecido um material que eu precisava levar, mas o Simon ali que conseguiu ir na sexta, ele conseguiu fazer algumas coisas também. E daí qualquer coisa a gente retoma esse tipo de coisa, porque são necessários principalmente que vocês talvez consigam aplicar aqueles conhecimentos lá, medir pressão arterial, essas coisas todas é importante para vocês na prática de vocês, beleza? Bom, falando mais, eu não vou ficar me estendendo muito no contrato pedagógico, porque vocês já sabem como funciona, eu não vou ficar falando muito, ok? Vocês sabem como funciona o semestre. Eu só não sei se essa disciplina é nível 1 ou nível 2, tá? Mas, de qualquer maneira, mesmo sendo nível 1, estudem, porque é difícil e não é porque eu sou um professor que vai exigir de vocês demais, é porque os conceitos são bem complicadinhos e a prova não vai ser tão fácil como é de uma maneira geral, tá? Então estudem, mesmo talvez ela sendo nível 1, mas é bem possível que ela seja nível 2, né? Que daí não é 1.500 pontos, é 2.500, tá? A gente tem muito feriado na segunda-feira, são 3 feriados, tá? Dia 7 de setembro, dia 12 de outubro e dia 2 de novembro, tá? Então a cadeira vai ser bem densa, assim, vai ter que juntar muita coisa em muita aula, talvez algumas coisas eu nem entre, por exemplo, ciclo de Krebs, não vamos ficar entrando muito na bioquímica, vamos fazer um negócio mais geral para vocês entenderem como funciona. Mas porque só o ciclo de Krebs seria uma aula para explicar para vocês. Tá? E talvez não vai dar certo. Tá? Então tive que adaptar algumas coisas. Tem algumas coisas que eu ainda não decidi como eu vou fazer. Porém, vai dar tudo certo, tá? Sempre que vocês puderem, acharem prudente, né, que vocês não estejam pelados em Santos aí, liguem a câmera de vocês para eu saber que pelo menos tem alguém comigo na disciplina, aqui na aula. Beleza? Bom, alguém tem alguma questão por enquanto? Bom, Tá tranquilo. tá. Esses aqui são os 4 livros de base da disciplina, tá? Vocês têm acesso a esses livros na biblioteca virtual da Anhanguera. Vocês sabem acessar a biblioteca virtual? Sim. Tá. Esses 4 vocês têm disponíveis lá, tá bem? Tem algumas informações que podem ser um pouquinho diferentes um do outro, não é que sejam diferentes. Tem algumas informações que sejam mais mastigadinhas num, menos mastigadinhas em outro. Mas o primeiro aqui, o Powers and Hawley, é o mais usado em qualquer no mundo, na verdade, eu diria também. É um livro bem completo, todos os livros têm diversas páginas. Esse aqui é um livro de 800 páginas, se não me engano. Vocês têm disponíveis esses livros. E não se esqueçam que eu acho que ele tem no Library Genesis. Vocês conhecem a Library Genesis? Não. Peraí que eu vou mostrar para vocês o que é, então. Olha só. Vocês vêm no Google e colocam Library Genesis, tá? De Biblioteca Gênesis, tá bem? É esse link aqui, tá? Isso aqui é tipo uma base de dados para baixar livro, ok? Daí vocês colocam assim, ó. Fisiologia do exercício. Ó, tem coisa aqui de Hit City, ó. Tá? Mas vocês podem procurar, por exemplo, por publicação, por editora. Tá? Daí vocês colocam, sei lá, Manoli, que é uma editora muito, muito conhecida
brasileira. Ó, vocês podem ver que tem várias coisas, ó. Guia dos movimentos de musculação, anatomia da musculação. Isso aqui são todos livros que vocês podem baixar, tá bem? Coisa de clínica médica, enfim, tem de tudo aqui, tá? Tem livros da Artimed, por exemplo, ó, que é uma outra editora de área da saúde. Ó, tem coisa relacionada à dor, pneumologia, psicologia, tem de tudo aqui, tá, pessoal? Obviamente, a maior parte do material, ela é em língua estrangeira, tá? Em inglês. Por exemplo, tem uma editora que se chama Human Kinect, que é uma das mais renomadas da nossa área, tá? Tem muito material deles aí, tá? Ó, coisas de... Aqui é o mesmo livro em português, só que em inglês, ó, que é Anatomia da Musculação, tá? Enfim, tem diversas coisas aqui que vocês podem pesquisar, tá? Só da Human Kinect aqui tem, ó, 25 abas de livro, bem? E vocês podem baixar esses livros. Como é que vocês fazem? Vocês clicam aqui nesse link, tá? Clica de novo lá em cima, lá, ó. E é só apertar em Get lá, ó. E vocês vão baixar esse livro, tá? Eu não vou baixar porque eu não preciso dele, também. Mas a maioria deles também vocês têm lá na minha biblioteca, lá na biblioteca virtual, tá bem? Mas se um dia vocês quiserem procurar um livro diferente para baixar, ou talvez vocês consigam ali na Library Genesis, tá bem? Bom, voltemos aqui. Tá? Estão vendo minha apresentação? Sim. Sim. Beleza. Então, olha só. Esses aqui são os principais, tá? De uma maneira geral, esses dois aqui vocês vão conseguir sanar todas as dúvidas de vocês, tá? Sobre qualquer assunto relacionado com fisiologia do exercício, tá? Tem de tudo lá dentro, tá? Coisas mais específicas de bioquímica, assim, aí tem que ir num livro de bioquímica, tá? Porém, e coisas relacionadas a testes físicos também tem que procurar um livro de teste de verdade, tá? Mas ali, eles são a bíblia da educação física, dá para dizer, esses dois livros, tá? Os dois primeiros ali, tá? O do Powers and Hall e do Mark Cardle, tá? Os outros aqui são complementares, que vocês podem dar uma olhada, se precisar. Beleza? Beleza. Aqui é o cronograma, tá? Então, hoje a gente vai ter uma introdução, tá? Depois a gente vai ter uma aula de controle do ambiente interno, tá? E vai ter uma avaliação, que é aquela primeira avaliação que vale 300 pontos lá, que tem que fazer todo semestre, tá? Então, na aula que vem vai ter um trabalhinho para vocês, tá? Provavelmente eu vou fazer um Kahoot, bem? Que é um negocinho que vocês respondem pelo celular de vocês, um questionário, tá? Daí depois já entra em bioenergética, tá? Em metabolismo, que eu não sei se eu vou dar conta de tudo nessas duas aulas só, mas a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Depois eu vou falar mais de adaptações cardiovasculares ao exercício, vamos falar de VO2 máximo, vamos falar dessas coisas todas, tá? Depois a gente vai ter uma aula de adaptações neurológicas, tá? Que daí vai ser mais ligada a treinamento de força, hein? Uma coisa que eu não tive na minha cadeira de fisiologia do exercício, então eu vou dar para vocês. Eu também não sei como é que foi a cadeira de musculação de vocês, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre fisiologia do treinamento de força. E no dia 16 vai ter o trabalho do B2 lá, vai ser uma apresentação de fisiologia de exercício que vocês vão fazer para populações especiais, tá? Ou seja, grávidas, diabéticos, vai ser um pouco do que a gente trabalhou lá na outra disciplina de atividade física no SUS, só que agora eu quero entender mecanismos, eu quero que vocês
entenda um pouco mais sobre todo o funcionamento da doença e como o exercício físico pode, então, ajudar em certas coisas, tá? Eu vou dividir ali em algumas populações especiais e vocês podem procurar. Hein? Beleza? E aí depois, ali no dia 7/12, ali 14/12, aquelas provas, segunda chamada, exame, e aquelas provas de disciplina interativa e tudo mais que não tem aula. Bem? Mas então vocês podem ver que está tudo meio apertadinho. Tá? Então, eu até coloquei já essa aula de musculatura, estrutura e funcionamento lá no AVA, eu acho. Acho que não. Acho que eu só terminei ela hoje de tarde. Mas, enfim, a gente vai falar um pouco. Na aula que vem a gente vai até fazer um compiladão ali de coisas que até vocês devem ter visto na escola, do o que uma mitocôndria faz, o que um complexo de Golgi faz, enfim. Tá? A gente vai rever certos conceitos para deixar tudo mais alinhado, tá bem? Ficou meio apertada a disciplina por causa desse número de feriados, tá, pessoal? Teria mais espaço se não tivesse tantos feriados assim. Bom, então o que é fisiologia do exercício? Quem se arrisca aí? Vamos. Eu até falei alguma coisa que vocês podem utilizar para me explicar aí. É como Pessoal, o corpo se comporta, professor? não entendi, desculpa. Como o corpo se comporta através das proteínas? Tá. Para ser mais bonitinha a resposta, dá para dizer assim, como o organismo funciona durante o estresse que o exercício causa. Tá? Então, a gente já conversou sobre isso em algumas outras aulas, que não existe outra... Existem outras coisas que estressam o organismo, mas o exercício físico, a atividade física, é uma das coisas que mais estressa o organismo. Tá? O corpo, na verdade, ele não gosta muito de fazer atividade física, tá, pessoal? Ele reage muitas vezes contra a atividade física, inclusive. Se vocês pensarem, só colocar no mudo aqui, acho que tem alguém aberto. Não tem. Se vocês forem pensar, o corpo gosta de estocar energia, né? Se a gente for pensar antropologicamente falando, o homem, como é que era a vida do homem antigamente, lá nos primórdios da concepção do organismo humano? A gente era nômade, né? O ser humano não tinha residência fixa, né? Especialmente antes da invenção da agricultura. Então ele tinha que se deslocar ao redor de um território para conseguir recursos para a subsistência dele. Bem? Ao longo do tempo e com o advento tecnológico, a gente ficou sedentário, né? Ou seja, no sentido desse sedentário, nós conseguimos fixar residência, né? A gente conseguiu, de certa maneira, ter tecnologia para prover a nossa subsistência ficando em um local só. Tá? E quando a gente tinha essa característica foi quando o organismo humano foi formado. Então, o que acontecia? Tudo que a gente consumia, de alguma maneira, o corpo tentava estocar em forma de energia. Bem? Apesar de, na época, nós nos obrigarmos a ser muito ativos, o corpo humano sempre tem a lógica de estocar energia. Inclusive, tá? Quando o processo de treinamento faz com que, inclusive, por exemplo, níveis de glicogênio muscular sejam maiores em pessoas que são ativas e pessoas que são sedentárias, ou seja, um estoque de energia que fica localizado lá dentro do músculo. Tá? O que isso acontece?
como tu tá tendo muitos estímulos de exercício físico ou de atividade física, o corpo pensa assim, cara, pode vir de novo essa coisa que me estressa muito. Então eu já vou deixar um pouquinho de glicogênio a mais no músculo da pessoa, né? A gente vai depois talvez falar um pouco mais sobre métodos de treinamento. Por exemplo, se vocês pegarem e fazerem, a gente vai até falar sobre biópsia muscular nessa aula, se vocês fizerem biópsia muscular de atletas de provas, são aquelas provas mais complicadas, tá? É aquelas provas que tu não pode forçar demais e tu não pode ser muito fraco no teu ritmo, por exemplo, 400 metros no atletismo, 200 metros livre de natação, tu faz um esforço muito forte durante um tempo prolongado, o estoque de glicogênio muscular desse tipo de atleta é bem grande, tá? Para utilizar principalmente as fontes anaeróbias de produção de energia, que são as fontes mais rápidas, tá? Na próxima aula ali, na aula de bioenergética, na verdade, a gente vai tratar mais sobre o porquê que uma via anaeróbia ela é uma via muito mais rápida que a via aeróbia, tá? Mas enfim, beleza? De um compilado geral, isso que é fisiologia do exercício, ok? Isso aqui é uma foto, essa fotinha que tem ali, de uma calorimetria direta, tá? O famoso espirômetro, tá? Não é o espirômetro de ciclo vital, aquele espirômetro que fisioterapeuta usa bastante, né? Que é para medir capacidade pulmonar das pessoas. Esse aqui é um espirômetro que mede o quanto de oxigênio entra no teu organismo e o quanto de gás carbônico sai do organismo, tá? E nessa diferença que acaba se medindo o consumo máximo de oxigênio, que é o chamado VO2 máximo, tá? Que é uma medida de aptidão cardiorrespiratória. Né? Mais apto cardiorrespiratoriamente falando, mais esforço tu consegue fazer por um tempo prolongado. Né? Por exemplo, principalmente atividades muito ligadas a cíclicas, né? Como ciclismo, corridas de longa distância, até mesmo jogadores de futebol, por exemplo, eles normalmente têm um VO2 bem alto, né? O esporte que os atletas têm um VO2 mais alto é aquele de esqui cross country, sabe? É aquele que tu mexe os braços e os pés, né? Se alguém já viu aí, tem até ergômetro de esqui hoje em dia, né? Eu não sei se vocês conhecem aqueles ergômetros de deslocamento de ar, né? Tipo aqueles remo ergômetro, as airbikes e tudo mais. Existem equipamentos de esqui com o mesmo funcionamento, tá? Deve ser o inferno na Terra fazer aquilo, tá? Fazer esqui naqueles negócios. Vocês já usaram esses equipamentos com deslocamento de ar? O que ele tem de diferente dos outros? Qual que é a diferença entre uma airbike e uma bike normal? A airbike tem uma resistência do ar, assim, dá pra se dizer. Tá? Uhum. E a bike normal não, é como se fosse uma pedalada normal. Tá. Não, tudo bem. Isso está no próprio nome, né? Mas a principal diferença entre elas é que com o deslocamento de ar, o que o deslocamento de ar faz? Ele faz como se fosse, ele agita o ar na volta e quanto mais força tu faz, mais resistência ele cria, né? Então por isso que aquelas airbikes são malditas. Tu vai lá, faz força, e quando tu vê, tu morre naquilo, tá? Completamente diferente de uma bike normal, que tu programa uma intensidade e ela fica naquela intensidade. Se tu faz mais força, fica mais leve. Conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Tu programa uma intensidade X numa bike normal, e daí tu vai lá e começa a pedalar. Ela vai ficando mais leve, na verdade, né?
Pensa tu pedalar em uma bike normal, tu coloca uma marcha bem alta, tu dá aquele gás no início e depois tu consegue manter ela de maneira fazendo menos esforço. Air bike não acontece isso. Quanto mais força tu faz, mais resistência ela cria. Aquilo é um inferno na Terra. Né? Eu, quando eu tenho que fazer air bike nos meus treinos, eu tenho quase vontade de matar o cara lá que faz meus treinos lá no lugar que eu tô treinando. Tá? Porque aquilo é um inferno na Terra. Hein? Enfim, foram coisas que a tecnologia aumentou, né? Se derivou do remergômetro, né? O primeiro ergômetro desse foram os remos. Tá? Bom, então, assim, o conceito mesmo, tá? Fisiologia do exercício, pessoal, é o estudo de como as estruturas e as funções corporais são alteradas com as respostas de sessões agudas ou permanentes ou crônicas de exercício, tá? Existe também um conceito anexo, um adendo dele, que é a fisiologia do esporte, tá? Que vem derivada da fisiologia do exercício, tá? Mas utiliza os seus conceitos para treinamento de atletas em algum esporte específico, tá? De modo a maximizar o desempenho, né? Então, assim, a fisiologia do esporte une um pouco da ciência do treinamento esportivo, tá? Ou seja, tu não vai fazer com que um nadador treine escalada, tá? Por quê? Porque não faz sentido para o rendimento dele dentro da piscina ele escalar uma parede. Tá? Se mesclam um pouco as coisas. E fisiologia do exercício, no geral, ela responde muito o porquê das coisas, os motivos pelos quais as coisas acontecem. Porém, na prática de vocês também vão ter que agregar outros conhecimentos, inclusive da cadeira de amanhã, quem vai ter a cadeira comigo, de cinesiologia. Cinesiologia também influencia bastante nesse tipo de coisa, principalmente em economia de energia. Tá bem? Então, assim, a fisiologia do exercício, ela era uma disciplina, vamos dizer assim, muito ligada ao trabalho do profissional de educação física, de técnicos, de consultores técnicos. Ela tem uma história muito arraigada dentro do militarismo, tá? Apesar da escola americana de fisiologia do exercício também ser muito ligada à classe médica. Vocês conhecem os sucrilhos Kellogg's? Vocês conhecem a história dos sucrilhos Kellogg's? Não, eu conheço. Não. Os sucrilhos Kellogg's, eles foram inventados por um médico, tá? E na verdade era uma granola, tá? Era o que a gente chama de granola hoje em dia no início, tá? Existia um instituto Kellogg lá na Geórgia, acho que é Geórgia, no estado americano da Geórgia, que esse médico desenvolveu essa dieta, tá? Então, os ricaços dos Estados Unidos na época, no início do século XX, iam para lá para se tratar, né? Porque tinha muito problema com doenças relacionadas à alimentação naquela época, né? Não tinha refrigeração, as pessoas adoeciam muito. E o Kellogg, que era esse médico, ele desenvolveu um estilo de vida, vamos dizer assim, muito baseado em dieta com vegetais e cereais e atividades físicas calistênicas. Tá? O irmão dele, o irmão desse médico, que era muito famoso, ele era o cara responsável pela cozinha, que fazia a receita do sucrilho, né? Era sucrilho, dessa granola, como eles chamavam. Tá? E daí deu briga lá com os irmãos e tudo mais, e o irmão que fazia as receitas de granola acabou conseguindo a patente do negócio lá, da granola. O doido foi que, assim, sem querer, ele inventou os sucrilhos como ele é hoje. Porque como ele fez uma fornada lá de granola, e aquilo acabou
começando a germinar, porque ficou de um dia para o outro, começou a fermentar. E daí ele prensou aquilo e assou, né? E daí que ele ficou crocante e tudo mais, né? E daí com o tempo ele evoluiu, né? Começou a colocar açúcar, né? Porque existe o cornflakes, né? Aquele que tem a galinha na caixa, sabe? Sim, esse sim. O cornflakes, ele é o sucrilhos original, vamos dizer assim, né? Ele foi que ele era prensado e assado sem açúcar, né? O cornflakes. Enfim, daí depois tem ideia. Agora, hoje em dia, a Kellogg's, na verdade, ela é responsável, na verdade, por muito da obesidade que existe nos Estados Unidos, né? Aqui a gente não tem essa tradição de comer cereais matinais, como tem nos Estados Unidos, né? Mas, na verdade, tipo, o Fruit Loops, aquilo lá é cheio de açúcar, né? E é muito responsável pela obesidade infantil nos Estados Unidos. Mas aí o Instituto Kellogg, além da Coca-Cola também, o Instituto Kellogg acaba fazendo diversas promoções de atividade física, enfim. Mas ele é um dos responsáveis muito pela obesidade infantil nos Estados Unidos, né? Mas enfim, voltando ao assunto da disciplina em si, hoje em dia a fisiologia do exercício daí já não é mais ligada tanto assim a somente a educação física, tá? Profissionais da área de fisioterapia acabam necessitando entender um pouco, médicos que queiram trabalhar com mudança de estilo de vida também precisam desse tipo de formação. A nutrição, né? Nutricionistas são muito importantes também para auxiliar a pessoa a se engajar em atividade física. É uma das grandes falhas da formação da nutrição, tá? E também é uma das grandes falhas da nossa formação. A gente não tem uma formação em nutrição muito forte, tá? A gente deveria entender mais de nutrição do que a gente entende, e eles, né, porque tem nutricionistas homens também, deveriam também entender mais de atividade física, tá? Não estamos falando que educadores físicos prescreveriam dieta e que nutricionistas prescreveriam exercício físico, mas que os dois entendessem um pouquinho mais para conseguir, pelo menos, orientar a uma mudança do sedentarismo para atividade física, entende? Para fazer com que a pessoa se engajasse na atividade física de maneira regular, tá? Que é uma coisa que normalmente não acontece, né? Até é muito difícil, inclusive, achar boas nutricionistas esportivas, tá? Se um dia vocês quiserem mesmo, assim, eu quero uma dieta hipercalórica, rarará. A formação da nutrição é muito ligada a principalmente dietas ligadas com déficit calórico, né? Que são as dietas que são tem uma evidência mais robusta de emagrecimento, né? É basicamente toda a ideia das dietas em nutrição é fazer um déficit calórico na pessoa, ou seja, ela gastar mais do que ela ingere para emagrecer, tá? Apesar de ter alguns métodos, né? Dietas intermitentes, dietas ricas em proteína e vegetais, com menos carboidrato. Mas, enfim, uma das coisas que a gente vai ver nessa disciplina, inclusive, é que carboidrato é super importante para a energia da atividade física, tá? O que vai um pouco de desencontro, muitas vezes, ao que acontece no ambiente de academia. Por que a galera de academia que quer ficar bombadão e rasgadão tende a comer pouco carboidrato, você sabe? Na verdade, esses são os caras que não entendem de porra nenhuma. Mas a galera normalmente faz, né? Na verdade, a galera ingere mais proteína e menos carboidrato. O que acontece é que tu tá só jogando fora a proteína. O que acontece, na verdade, né? Por que as pessoas acham que carboidrato engorda? Não é que carboidrato engorda. Carboidrato te faz reter líquido, tá? Porque
obviamente, uma dieta muito rica em carboidrato, aquele carboidrato que vai ser, aquela glicose que vai ser circulante na corrente sanguínea, ela vai acabar indo para o teu tecido adiposo, ok? Porém, pessoas treinadas, principalmente, estocam, como eu falei para vocês, energia na forma de glicogênio muscular. Tá? E a gente vai na próxima aula falar sobre ambiente interno, controle do ambiente interno. Se tu coloca uma solução em um ambiente fechado de uma célula, alguma coisa, tu muda a concentração dentro daquela célula. E aí o teu organismo vai querer regular a concentração de diversos componentes dentro daquela célula e vai acabar colocando moléculas de água para dentro da célula, para regular o equilíbrio ácido básico do corpo. Tá? Então acaba que carboidrato faz com que tu retenha mais líquido. E é por isso que lutadores cortam carboidrato nos últimos 15 dias antes da luta, tá? Para deixar de reter água no corpo e bater peso. Tá? Além de fazerem outras estratégias lá, entrarem em soluções hipersaturadas lá para perder a água antes da sair tonto, tendo que ser carregado pelas pessoas. Tá? Tem outras estratégias também, mas enfim, é um dos motivos que eles acabam também fazendo esse tipo de coisa. E as pessoas levam isso em consideração e acabam fazendo besteira. Tá? Dieta boa, pessoal, com tudo que eu já ouvi sobre esse tipo de coisa, diversos professores falando, nutricionistas amigos meus e amigas minhas. Dieta boa é aquela que é equilibrada em macro e micronutriente. E daí tu vai lá para academia e te mata um pouquinho que tu emagrece. Tá? Não tem estresse. Né? O efeito é bem potencializado. Beleza? Bom, mas como eu falei para vocês antes, o principal foco da fisiologia do exercício é entender o porquê que o corpo funciona completamente diferente quando tu tá em exercício de que quando tu tá parado, né? Sedentário. Inclusive, existem disfunções metabólicas decorrentes da inatividade física, né? Doenças metabólicas, né? A gente falou sobre algumas lá na disciplina de atividade física e SUS, mas que até podem evoluir para um quadro que se chama síndrome metabólica, né? Quem se lembra o que é síndrome metabólica? Quem se lembra? Ninguém? Tá. Síndrome metabólica é um conjunto de fatores de risco que acabam com que a pessoa tenha um funcionamento do seu organismo muito, muito, muito deficitário, né? Os parâmetros são principalmente circunferência de cintura, resistência à insulina, né? Diabetes, pode ser um quadro diabético, inclusive. Disfunções renais, hipertensão arterial e o último critério eu não vou me lembrar agora. Tá? Mas, enfim, é um quadro metabólico bem importante que acaba influenciando diretamente no funcionamento do organismo da pessoa. Tá? E, além disso, também, a fisiologia do exercício também se preocupa em entender o porquê das diferentes adaptações que acontecem com diferentes protocolos de treinamento, né? Então, normalmente lá tu vai entender o porquê a partir da fisiologia de que fibras, qual tipo de fibra hipertrofia? De contração rápida ou de contração lenta? Por que um maratonista consegue manter um ritmo muito maior durante um tempo muito mais prolongado do que uma pessoa fazendo um treino de musculação em intensidade alta? Justamente pelo tipo de fibra envolvida. Porque fibras de contração rápida, elas são muito ligadas a metabolismos anaeróbios. Tá? E são elas que acabam tendo adaptação de trofismo, né? De aumento de secção transversal.
Já maratonistas e pessoas que acabam sendo mais aptas para esportes cíclicos de longa duração, eles normalmente são muito mais ricos em fibras de contração lenta, né? Que acabam sendo... É aquela coisa que a gente já falou antes, né? Pega uma coxa de galinha e um peito de galinha. Eles têm cores diferentes, não tem? A carne. Não? Sim. Sim. Por quê? Porque as fibras da coxa e da sobrecoxa da galinha são fibras de contração rápida ou fibras de contração lenta? Hã? O que vocês acham? Eu uso a perna para ficar em pé bastante ou pouco? Bastante. Elas são de. Bastante. Elas são Elas do são de tipo. contração lenta, tá? Elas são Do elas tipo são 1. de isso. Tá? É contração lenta do tipo 1 ou contração rápida do tipo 2B, tá? Isso. Existe o tipo 2A também em alguns mamíferos. A gente não tem, tá? Infelizmente, que são as melhores fibras de todas. O guepardo tem a full, assim, por isso que ele é tão rápido, tá? Mas as fibras de contração lenta são as fibras bem vermelhas, que são as fibras que acabam metabolizando muito através de metabolismos aeróbios, tá? E o peito do frango, ele é uma carne muito branca, né? E acaba sendo de fibras de contração rápida, tá? Que são as fibras brancas, tá? Que acabam tendo um metabolismo muito ligado a utilizando energia muito de metabolismos anaeróbios, tá? Não, desculpa, não quer dizer que não existam adaptações, tá? Fibras de contração rápida, tá? As fibras brancas, elas acabam, a partir de estímulos de treinamento de longa duração, de endurance, sintetizando mitocôndrias dentro dela. Um maior número de mitocôndrias. O contrário não é verdadeiro, tá? Se tu é uma pessoa rica em fibras de contração lenta, tu nunca vai conseguir ficar gigante, tá? E daí tem outros motivos, tá? Mas tu não vai conseguir hipertrofiar de uma maneira muito grande, bem? Mas são casos específicos, né? São casos muito específicos. Apesar de que, obviamente, né? A gente sabe que, por exemplo, africanos são muito ligados a esportes cíclicos, né? De longa duração. Com algumas exceções, né? E brancos normalmente se dão melhor até em esportes de explosão, né? Depende do esporte, obviamente. Na verdade, assim, a raça negra, eles são feitos para serem atletas, praticamente, tá? Atletas, acho que, com exceções de alguns esportes específicos, como natação, por exemplo, normalmente o negro, o melhor da história é o negro. No basquete é negro, no futebol é negro, tá? E no basquete é no feminino e no masculino. No futebol é no feminino e no masculino, né? A Marta não dá para dizer que ela é branca, né? Pelo menos mestiça ela é. No tênis, por exemplo, no tênis, que é um esporte meio de elite, mas a melhor mulher da história negra, na verdade, a melhor pessoa que já pisou numa quadra, né? Porque a Serena Williams, ela ganhou muito mais que os homens, inclusive. Né? Sei lá, só esportes um pouco mais elitizados, vamos dizer assim, que acabam não sendo, né? Tu pega, por exemplo, ligas americanas, 85% da liga de futebol americano lá nos Estados Unidos é composta por atletas negros, né? A liga de basquete é mais de 90%. Enfim, a raça negra realmente falando de aptidão física, eles são fenomenais, assim. Né? Muito mais do que os brancos, são superiores aos brancos na maioria
na maioria das valências físicas, né? Bom, falando de uma evolução histórica, para a gente falar um pouco mais sobre as coisas, se evoluiu muito, tá? Nas ciências que envolvem movimento humano, tá? Lá nos primórdios, inclusive, tiveram até alguns erros de interpretação, tá? Por exemplo, o que se chamava de ácido lático e depois virou lactato, tá bem? Depois eu explico isso. Hoje são diversos pesquisadores que trabalham e que contribuem de alguma maneira para entender como funciona o exercício no organismo, tá bem? Os primeiros equipamentos, pessoal, dá para dizer que lá em 1844, esse médico, o Hutchinson, publicou um experimento descrevendo o espirômetro, tá? Que é o que é hoje usado para medir capacidade vital, que é para medir capacidade pulmonar, tá? Que era uma coisa extremamente complexa na época dele, com vários instrumentos, inclusive tinha que coletar gases, colocar dentro dessas coisinhas aqui, tinha que fazer um negócio gigantesco. Hoje em dia é um negocinho assim, ó, e só assopra. Tá? Existem aparelhos maiores, melhores, principalmente em consultórios fisioterápicos, essas coisas todas. Mas existem espirômetros com X, tá, pessoal? Tá? Que são os espirômetros de capacidade pulmonar. O espirômetro com S é o espirômetro ligado à calorimetria direta. Tá? Hoje em dia tem uma coisa assim, que é portátil, que tu pode levar em qualquer lugar e assoprar ali e medir alguma coisa. Bem? Lá no início do século XX, o Fletcher e o Hopkins, eles observaram uma estreita relação entre a ação muscular e a produção de lactato. O que eles fizeram? Eles pegaram patas de rã e induziram uma corrente elétrica no nervo para fazer aquele nervo ficasse contraindo os músculos repetidas vezes. E daí eles tiravam um pedacinho do músculo, analisavam pré e analisaram pós fazer esse experimento com várias contrações musculares. E eles viam que lá na célula criavam um líquido com um aspecto branco que eles denominaram ácido lático, tá? Porque ele era parecido com leite. Bem? E eles achavam naquela época que o ácido lático era um dos responsáveis pela fadiga muscular. Quando, na verdade, mais para frente se descobriu que não. Inclusive, o que a gente chama hoje de lactato, né? Por isso que tirou esse nome ácido, né? Que a gente chama hoje em dia de lactato. A gente sabe que o lactato ele é muitas vezes ressintetizado em glicogênio muscular pelo fígado. Tá? Vai lá, ele sai da célula muscular, vai para a corrente sanguínea e é metabolizado pelo fígado em forma de glicogênio muscular, que se chama neoglicogênese, né? Ou glicogênese, né? Então, assim, desde muito cedo, lá no início do século passado, já vem tentando se estudar como é o fornecimento de energia para o exercício físico, ok? Desde muito tempo. E, inclusive, o mecanismo anaeróbio, que é um mecanismo muito ligado à produção de lactato, ele é estudado há muito... Ele foi sintetizado lá pelo Fletcher e pelo Hopkins em 1907, enquanto só ali na década de 50 que o Krebs conseguiu entender como funcionava direito o metabolismo aeróbio, tá? Enfim, ou aeróbico, tá, pessoal? Eu normalmente falo aeróbio, tá? Mas aeróbio e aeróbico é a mesma coisa, tá? Vocês podem ter as duas definições nos livros. Na verdade, o lactato, ele, por exemplo, dando um exemplo, né? Tô no extensor, daí tu vai ter que fazer lá uma série de 20 repetições. Quando a musculatura não tem mais oxigênio, que parece aquela fadiga que está queimando, na verdade é só a quebra é tipo o metabolismo da glicose para tentar dar mais energia para a perna para ela conseguir fazer o movimento, certo? A fadiga, quando a gente falar de contração, a gente vai falar um pouco mais sobre fadiga, tá?
a fadiga ela é muito ligada à falta de energia, tá? Da cabeça da miosina lá. Tu se lembra da disciplina de anatomia lá que tu esteve comigo lá, que eu falei um pouco sobre contração lá, né? A Sim. fadiga, a fadiga ela é muito ligada à falta de energia disponível para as cabeças de miosina se desligarem da actina. Tá? E daí acaba sentindo aquele formigamento, né? Aquela coisa toda. E principalmente porque cargas muito elevadas de treinamento de força, tu acaba tendo que requisitar toda a fibra muscular, né? E isso gera uma fadiga muito maior. Porque quando vai terminando energias para as cabeças de miosina, acaba que tu vai ter que requisitar outras cabeças que não são muito treinadas ainda. E aí também acaba tendo uma sensação de fadiga muito maior. Tá? Por isso também que uma pessoa apta fisicamente consegue manter uma intensidade de treino muito maior do que uma pessoa que não tenha tanta experiência com treinamento, tá? Mas enfim, a gente vai falar disso mais para frente, tá? Não tem muito estresse. Mas a fadiga não é relacionada com lactato. Dá para dizer que não é. Tá? O lactato ele é um subproduto, ele é o final da cadeia das cadeias de energia do corpo, mas ele sai da célula. Tá? Justamente porque é necessário manter um equilíbrio do meio interno. Tá? Então a célula acaba expulsando o lactato para a corrente sanguínea e ele é normalmente ressintetizado pelo fígado em forma de glicogênio, tá? Especialmente na recuperação. Tá? Especialmente na recuperação. Né? Vocês sabem quais são as fontes aeróbias e quais são as fontes anaeróbias? Já ouviram Como assim? falar? Já ouviram falar disso? Qual que é a primeira fonte de energia? Eu estou sentado aqui, ok? Estou sentado. Eu vou levantar. Essa contração muscular aqui foi feita por qual substrato energético? Aeróbia? Tá, o organismo ele tá em funcionamento aeróbio, ok? Mas a contração lá, a fonte que desligou a cabeça da miosina da actina, qual fonte foi? Anaeróbia. É anaeróbia, mas qual delas? Eu não sei. Quem sabe? Normalmente vocês podem ver até em livros que é a fonte energética anaeróbia alática, né? Porque existem esses termos também. Ou seja, não produz lactato. É a forma mais rudimentar, a menor molécula possível de produção de energia. É a fosfocreatina, né? Que é um pouco daquilo que vocês tomam lá da creatina antes de treinar lá, ou até pós-treino. Quem toma creatina aqui? Eu tomo. Nunca tomei. Toma pré ou toma pós? Eu tomo pré. Eu tomo pré. Me sinto melhor tomando pré. Tá? Ela atua muito mais como um substrato mesmo, né? Ou seja, Sim. tu vai usar aquilo para fazer contração muscular. Pós, Isso aí. ela é usada muito como recuperação. Tá? Como ela é um substrato menor, teu corpo absorve muito mais rápido e regula as taxas de fontes energéticas na musculatura muito mais rápido. E acaba que tu tem uma recuperação pós-treino mais facilitada. Principalmente quem acaba fazendo 2 treinos por dia, muitas vezes acaba tomando creatina pós também. Eu já usei pré e pós, mas usando pré eu sinto mais disposição para o treino. Sim. Disposição, assim, isso é uma coisa que as pessoas às vezes até confundem, né? Disposição é uma coisa cognitiva, né? É uma coisa da tua cabeça, né? Hoje eu não tô bem. Hoje eu não tô bem. Mas Disposição que assim, eu me digo é mais o teu treino ele rende mais. O teu Isso, treino rende rende mais. mais. Sem dúvida.
É para isso que é para justamente isso que tu tem que tomar creatina pré-treino, né? É Para o por teu isso que treino, toma. tu conseguir manter um rendimento maior no teu treino, né? Isso aí. Apesar de que se tu comer uma banana não vai ser muito diferente, tá? Mas beleza, vou deixar assim mesmo, tá? Tá bom, pessoal? A gente vai discutir esse tipo de coisa nas próximas aulas, tá bem? Prêmios Nobel, então. Tiveram alguns pesquisadores que ganharam prêmios Nobel baseado em estudos de fisiologia do exercício. Tá? O Krog, o Hill, o Meyerhoff e o Krebs foram alguns deles. Tá? O Krog ele fez vários estudos sobre a circulação capilar e a irrigação capilar na musculatura. Tá bem? O Hill ele foi um dos primeiros a trabalhar muito com metabolismo energético. Tá? E foi o primeiro a introduzir aquele termo consumo máximo de oxigênio. Tá? Que apesar de não saber direito como funcionava, se sabia que entrava oxigênio e saía gás carbônico. Não se entendia muito bem o porquê, mas sabia que aquilo lá acontecia. E nos testes que ele acabou fazendo, ele via que pessoas que tinham um consumo de oxigênio mais alto conseguiam manter níveis mais elevados de intensidade em protocolos máximos, ou seja, em protocolos que ele ia aumentando a intensidade ao longo do tempo, tá? Que é o que a gente chama hoje de testes de consumo máximo de oxigênio, né? Testes de VO2. E hoje em dia tem diferentes formas. Depois até eu tenho uma figura para mostrar para vocês dele ali. O Meyerhoff, ele foi um dos primordiais, junto com aqueles outros dois, de falar de metabolismo anaeróbio da glicose. Tá? E o Krebs, lá em 1953, depois, foi o cara que conseguiu desvendar o metabolismo aeróbio, como funcionava. Tanto que o nome da cadeia bioquímica do metabolismo aeróbio é denominado ciclo de Krebs, que foi uma homenagem a ele. Bem? Então aqui vocês têm umas fotinhos, tá? O A aqui é o Hill, o B é o August Krog, o C é o Meyerhoff e esse aqui é o Krebs, tá, pessoal? Esse aqui é o Krebs. Bem cientista mesmo, a carinha de CDF, né? Ele era o Krebs. Falando mais de consumo de oxigênio, o Hill utilizou muito do que o Haldane trabalhou, tá? Que eram alguns equipamentos que eram necessários para medir o consumo de oxigênio durante o exercício, tá? E a partir disso, o Hill começou a se utilizar do conhecimento do Haldane para fazer essas medidas de diferentes maneiras. Bem? Vocês podem ver aqui na esquerda é o equipamento desenvolvido pelo Haldane, bem? O da direita são os equipamentos modernos de consumo, tá? A Cosmed é uma das principais empresas de equipamentos de saúde no mundo, tá, pessoal? E a gente consegue hoje em dia, por exemplo, medir atletas em pista, fazendo as suas próprias atividades. Existem equipamentos para nadadores, tá? Existem turbinas, tá? Na piscina para nadadores nadarem, para fazerem testes progressivos de consumo máximo de oxigênio. Tá? De uma maneira geral, o consumo para efeitos de prescrição de treinamento, tanto faz se o teu atleta se tem um consumo máximo de oxigênio de 83, 84, 85. Alguém já fez teste máximo, hein? Não. Nunca fizeram teste máximo? Não. Tá, essa é uma das coisas que eu quero fazer na prática com vocês, tá, pessoal? Eu não fiz, eu só fiz uma vez direto, tá, com calorimetria. O último que eu fiz indireto, que eu fui fazer um eletrocardiograma de esforço,
para assumir lá a minha vaga em Garibaldi, o meu VO2 deu 64, tá? Que é acima da média, não sou nenhum atleta, né? Atletas normalmente são acima de 70, inclusive ciclistas, maratonistas, é tudo acima de 80, tá? Vocês não vão ver um ciclista de alto rendimento com um VO2 abaixo de 70, tá? Mas para efeitos de prescrição ele não serve muita coisa, tá? Porque o consumo de todos os atletas de alto rendimento é alto. Mas uma coisa que é muito importante para a prescrição de treino é a intensidade relacionada com o 100% da pessoa. Aquilo é parâmetro para a prescrição de treino, tá? Daí tu consegue prescrever treino baseado numa velocidade X, numa intensidade Y ou qualquer outra coisa, numa potência de bicicleta X, tá? Daí tu consegue fazer treinamentos muito mais precisos. Daí tu consegue entender qual intensidade é mais ligada com um treino de potência, qual intensidade é mais ligada com um treinamento de resistência muscular. Tu consegue entender melhor o treinamento, tá? E essa é uma das principais que precisam ser faladas para vocês. Testes máximos são decisivos para a prescrição de treino, seja em ambiente for, especialmente, por exemplo, em ambiente de academia, tá? Para prescrição de treinamento de força. Bem? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Sim. Que a minha deu um aviso aqui que a minha conexão estava meio fraca, tá? Bom, continuando. Um dos principais locais, pessoal, que ficaram mais famosos, que trabalhou muito com fisiologia do exercício, foi o Laboratório de Fadiga de Harvard. Tá? Ele foi um local que formou muita gente. Tá? O meu professor, eu até tenho uma foto no meu Instagram, quem me segue no Instagram tem uma foto de um cara fazendo um teste máximo, nas minhas primeiras fotos. Aquele lá foi o cara que era o meu professor de fisiologia do exercício, e ele participou de um estudo nosso, lá a gente precisava de gente mais velha, e ele participou de um estudo nosso. O orientador dele foi orientado de um cara que estudou no laboratório de fadiga de Harvard. Tá? Os primeiros doutores do Brasil, pessoal, não tinha cursos de doutorado no Brasil. Tá? E ali no início da ditadura militar, foi muito impulsionada a formação fora do Brasil de pesquisadores. Tá? O laboratório de Harvard, ele acabou em 47, eu acho. Tem no slide ali. Mas o orientador do meu professor era lá do laboratório de Harvard, tá? Se formou lá, tá bem? Então foi a partir dali que se espalhou muito pelo mundo a formação em fisiologia do exercício. Ele foi fundado em 1927, tá? Na escola de economia, e essa é a parte muito interessante, tá? O Henderson, esse pesquisador ali, foi o criador dele, e depois também o Dill ajudou a tocar ele ao longo do tempo, tá? E a principal linha de pesquisa foi estudar como o estresse ambiental, tá? Ou seja, quando eu falo de estresse ambiental, como diferentes esforços poderiam influenciar o desempenho humano, tá? O mais interessante, pessoal, é que o laboratório de Harvard ele foi muito financiado pela Ford nos Estados Unidos. Tá? Porque o que a Ford tinha de interesse nisso? De alguma maneira entender como ela conseguiria aumentar a produtividade dos funcionários. Tá? E por isso também que ele foi um laboratório que foi vinculado na escola de economia. Okay? Um interesse muito econômico, mas que ajudou a gente a construir o conhecimento da nossa área aí também. Inclusive, esses caras aqui são todos executivos da Ford. Tá? Estavam fazendo uma aula de calistenia lá no laboratório de Harvard.
Tá? Era muito comum nos Estados Unidos, no início do século passado, calistenia. De uma maneira geral no mundo, na verdade, né? Vocês já estudaram os métodos ginásticos, né? Método sueco, método alemão, método francês. Não estudaram? Já ouviram falar, pelo menos, né? São nada mais, nada menos do que exercícios calistênicos. Né? O peso do próprio corpo. O método sueco até colocava ritmo junto, né? Colocava músicas, muitas vezes. Enfim, batidas para marcar o ritmo dos exercícios, enfim. E esses aqui são executivos da Ford fazendo exercícios lá no laboratório de Harvard, tá? Participando lá de pesquisas lá no laboratório de Harvard. Tá bem? Com o início da Segunda Guerra Mundial, o laboratório de fadiga acabou tendo um rumo diferente, tá, pessoal? Ele acabou sendo utilizado muito para otimização de treinamento para o exército americano, tá? E foi, como eu falei para vocês, ele durou por volta de 20 anos, ali, de 1927 a 1947, e formou muita gente ao redor do mundo, tá, pessoal? Possivelmente, existem outros centros no mundo, mas esse talvez seja dá para dizer que é o principal, até porque o livro que é a base da disciplina, que é o livro do Powers and Holley, eles são americanos, né? E americano gosta de fazer assim, a gente é muito importante, né? Mas ele foi um laboratório que ajudou bastante a ter maneiras de mensurar certas coisas. Por exemplo, existe um teste de VO2 máximo que foi feito pelo laboratório de fadiga de Harvard e é usado até hoje, que é um teste de banco. É um teste que tu fica subindo e descendo conforme um metrônomo, né? Que fica dando um pip, 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 pip. A cada bip, tu tem que fazer um movimento de subir ou descer. Sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce. Na minha disciplina de fisiologia do exercício na graduação, a gente fazia esse teste de banco. Tá? É bem difícil. Normalmente as pessoas fadigam a panturrilha antes de atingirem o VO2 máximo, inclusive. Tá? Porque é um teste muito específico. Tá? Mas é um teste bom porque ele pode ser feito em qualquer lugar. Tá? Daí tu coloca numa equação e acaba conseguindo o VO2 máximo da pessoa. Mas foi um teste feito em um laboratório de Harvard, lá no início do século passado, e que ainda é, de certa maneira, utilizado, tá, pessoal? Na fisiologia do exercício, nós também temos muita influência escandinava, tá? Diferentes pesquisadores trabalharam com fisiologia do exercício, tá? Os três primeiros ali, que é muito difícil de pronunciar os nomes deles, foram os pioneiros no metabolismo de carboidrato e também de gordura, tá? Lá no início do século passado. O Ostrand tem um artigo que é clássico, que eu devo trazer na aula de bioenergética, que talvez seja o primeiro artigo que mescle fontes aeróbias e fontes anaeróbias, tá? Lá da década de 60, década de 50, desculpa, tá? Que ele começa a trabalhar esse tipo de coisa. E é um dos artigos que até hoje é utilizado, pessoal, para dizer qual fonte é preponderante sobre outras nos exercícios. Um artigo da década de 50. Tá? E o Bergstrom, ele foi um dos primeiros caras a trabalhar com biópsia e bioquímica do músculo esquelético. Tá? Ele até tem uma agulha que é com o nome dele, que é a agulha de biópsia de Bergstrom. Tá? Existem estudos que utilizam esse tipo de coisa. É bem invasivo, porque tu introduz essa agulha na pessoa e a agulha tem um mecanismo por vácuo numa seringa que tira uma amostrinha do músculo da pessoa, tá? E tu acaba usando essa
amostrinha aqui para fazer análises bioquímicas em laboratório, com microscopia e tudo mais. Tá? Inclusive, eu tinha alguns colegas de doutorado que queriam fazer... não sei se vocês já ouviram falar que tem alguns pesquisadores que dizem que que exercício aeróbio engorda. Já ouviram falar isso? Não, Já, nunca ouvi falar. Tem alguns já pesquisadores ouvi. que vêm defendendo isso, que exercício aeróbio engorda. Tá? E daí eles querem... Pelotas ia participar junto com os outros pesquisadores de fora lá. Tem um professor meu que é um pouco... pactua um pouco com esse pensamento, tá? É um pensamento meio simplista, tá, pessoal? Eles explicam tudo lá, e eles queriam fazer biópsia muscular, tá? Mas o comitê de ética lá de Pelotas não deixou. Tá? Eu até não entendi muito bem o porquê que também não deixou, mas enfim, é meio invasivo, a pessoa acaba tendo que ficar com curativo, enfim, tá? Mas é uma coisa que ainda é utilizada, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como funciona. Estão vendo ali, ó? É um negócio meio grande, assim, ó. Meio calibroso, tá? Aí normalmente é coxa, depende muito de que tipo de atleta, de que tipo de diagnóstico tu quer fazer, de que tipo de esforço tu tá mensurando, por exemplo. Não faz sentido tu tirar uma amostra de um músculo de um ciclista e tirar uma amostra do deltoide dele. Tá? Vai tirar de um músculo da perna, panturrilha, o vasto lateral, né? O músculo da coxa, o vasto lateral, o vasto medial. Não vai tirar uma amostra do ombro dele, né? Do deltoide. Não faz sentido. Tá? Então, varia muito com o que tu quer, o que tu está trabalhando. Vocês podem ver ali na figura C, ó, que fica um furo mesmo, assim, na pessoa. Enfim, é bem difícil. Isso é uma coisa que é uma curiosidade que eu posso dizer para vocês. Se um dia vocês têm interesse de fazer mestrado, doutorado, e principalmente se vocês forem trabalhar na área de desempenho, eu quero trabalhar com estudos relacionados com desempenho de atleta. É bem difícil conseguir gente para fazer o teu estudo. Porque se tu quer fazer um ensaio clínico randomizado, se tu quer randomizar as pessoas, acaba que tu tem que pedir para eles pararem de treinar o que eles estão treinando, por exemplo. E daí é bem difícil conseguir pessoas, tá? Eu já digo de antemão, assim, se tu tem interesse em fazer isso tudo com atleta, trabalhar com atleta na tua pós-graduação, vai para a USP, tá? Porque é o único lugar no Brasil que tu consegue ter realmente uma amostra grande de atleta de rendimento, tá? Porque nos outros locais tu não acaba não conseguindo a amostra para fazer teus estudos, tá bem? Tem que ir lá para a USP. Em Porto Alegre, ali, o pessoal da URGS que tenta fazer alguma coisa com um atleta acaba não conseguindo a amostra para conseguir fazer as análises. Acaba tendo que fazer com pessoas que são atleta de final de semana e não realmente atleta de alto nível de verdade. Tá? Bom, existem alguns fisiologistas mais contemporâneos, né? Os dois primeiros ali foram aqueles que se debruçaram muito mais sobre uma abordagem bioquímica na pesquisa da fisiologia do exercício, tá, pessoal? Então, vai lá, metabolismos específicos de células, que são coisas muito mais complicadas, tá? Muito mais custosas também. Tá? Os três de baixo ali foram os primeiros a começarem a trabalhar com as características das fibras musculares e as respostas delas aos treinamentos. Tá? Muito ligado também à bioquímica, tá, pessoal? Que as coisas foram evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, permitindo certas coisas que os pioneiros lá acabavam não tendo oportunidade de fazer. Quando a gente fala daí de fisiologia como ciência, ela possui um foco muito grande em saber os mecanismos orgânicos, tá? De diferentes métodos de treino. E isso vem desde lá de primórdio, tá? Porém, hoje em dia, a área acadêmica tem se voltado muito a identificar os efeitos crônicos no organismo. Tá? Já se sabe muitas coisas sobre efeitos agudos. Tá? Ou seja,
o que acontece naquela sessão de treino, o que aconteceu no músculo a partir de um protocolo supramáximo de intensidade, ou seja, acima do 100% de um teste máximo. Existe isso, tá, pessoal? Vocês conhecem o Tabata? É bem comum. Ouviram falar do Tabata? Sim. Só que as pessoas, na verdade, não fazem Tabata com vocês. Normalmente. Provavelmente vocês nunca fizeram um Tabata de verdade. Vocês sabem como é que é o protocolo Tabata? Tu explicou na última aula, não me lembro direitinho como é que é. É um protocolo a 180% do VO2 máximo. 180% do VO2 máximo. Daí tu fazer 20 segundos de abdominal e descansar 10 segundos, tu não tá fazendo Tabata. Tá fazendo um HIIT curto. Tá? Tabata é um protocolo feito em bicicleta, 180% do VO2 máximo, mantendo uma cadência de no mínimo 70 rotações por minuto. Tá? Ele tem todo um protocolo. Hein? Então, aí as pessoas muitas vezes falam, a gente está fazendo um tipo Tabata. Tá? Mas, na verdade, é um HIIT curto ali, qualquer outra coisa. Hein? Não é Tabata de verdade. Tabata é outra coisa. Bom. E aí, pessoal, aqui a gente vai começar a falar um pouco sobre o muito mais relacionado com fisiologia mesmo. Tá? Respostas agudas dizem respeito a como o organismo humano responde a um único evento de exercício físico. Bem? Ou seja, adaptações relacionadas àquele treino específico que tu está fazendo naquele momento. O que acontece no teu organismo com um estímulo de um protocolo. Tá? Respostas crônicas dizem respeito ao longo de um tempo maior, sucessivos eventos de exercício físico. Qual é a adaptação a partir de sucessivos eventos de exercício físico, tá, pessoal? Essa segunda é onde os pesquisadores vêm trabalhando de maneira mais árdua hoje em dia. Hoje em dia, eles até estão misturando o protocolo. Né? Estão fazendo protocolos conjuntos de força e potência com aeróbio, tá? É uma loucura, pessoal. Inclusive, tem até alguns colegas meus que trabalham com isso que eu digo para eles. Vocês publicam tanto artigo assim também porque vocês dizem assim, eu vou fazer um protocolo de bicicleta a 130% do VO2 máximo. Eles publicam um artigo assim. E depois eles fazem outro, eu vou fazer um protocolo em bicicleta a 140% do VO2 máximo. Daí, vamos trocar de ergômetro agora, não vamos fazer de bicicleta, vamos fazer em esteira. Daí, esteira 130%, né? Umas coisas assim, tá, pessoal? Hoje em dia na ciência. Que até nem fazem muito sentido praticamente falando, assim, no sentido prático. Fazem muito sentido no sentido laboratorial, mas prático realmente não faz sentido nenhum. Uma das grandes críticas que eu tenho ao pessoal da área do exercício físico. Fica muito ligado a percentuais e acaba, aquilo lá não tem nenhum sentido prático, na verdade, na vida das pessoas. Do treinador lá no show na academia. Bem? Hoje em dia também vem se mudando bastante o interesse científico relacionado com populações específicas. Tá? Já de uma maneira geral, já se sabe, tem uma grande evidência sobre efeitos de protocolos com atletas de alto rendimento. Normalmente, pessoal, um técnico, tá? De nível internacional, já teve um atleta de nível olímpico, o que falta para ele é material humano. Tá? Ou seja, ele já sabe, já tem conhecimento, já consegue formar um atleta de alto
O que falta para ele é achar pessoas específicas que consigam atingir aquele rendimento. Tá? Acho que eu já falei em alguma disciplina para vocês. O Usain Bolt, ele tem o ilho-psoas. Tá? O ilho-psoas dele, que é o músculo responsável por fazer o quê? A aula de amanhã, cinesiologia. O que o ilho-psoas faz? O que o Usain Bolt faz? Em termos anatômicos. Não vem me dizer que ele corre. Hã? Ele faz sucessivas extensões de perna. Isso é correr. É uma extensão da perna, correto? O ilho-psoas é o principal músculo extensor da perna. Tá? Extensor da coxa. Perna como um todo, na verdade. A perna é a parte de baixo, né? A coxa é a parte de cima. Extensor da coxa. Tá? O ilho-psoas do Usain Bolt, ele é 6 vezes maior do que qualquer pessoa normal. Ou seja, ele é um cara feito para correr distância curta. A concentração de fibras musculares dele, do ilho-psoas, é ideal para distância curta, e é por isso que ele conseguia bater recorde mundial dando risada. Tá? Atleta de alto nível olímpico, ele tem um componente genético que não é modificado por treino muito preponderante. Ou seja, o cara foi feito para fazer aquilo. A concepção do organismo dele é para ter um rendimento alto naquilo. Amanhã a gente vai falar de quem vai ter disciplina comigo amanhã. Amanhã a gente vai falar de biotipos, né? Longilíneo, brevilíneo. Até fiz uma postagem no meu Instagram agora com um cara que é brevilíneo. Eu nem consigo pronunciar o nome dele, mas ele é um carinha de 1,47 de altura. 1,47, ele é menor que a Dara. Né, Dara? Eu tenho 1,55. Ele é menor que a Dara. Tá? 1,47 de altura. Ele tinha menos de 64 quilos, que era a categoria que ele competia. E ele levantava 147 quilos no snatch, né? Que é aquele movimento do levantamento olímpico que tu sai do chão direto para cima da cabeça. 147 quilos. Ele levantava 130% a mais do que o peso dele. Tá? E ele levantava 190 quilos de incline and jerk, que é esse aqui que a grávida tá fazendo aqui, ó. Primeiro tu coloca no teu ombro e depois tu coloca para cima da tua cabeça. Então o cara assim, ó, ele tinha uma estrutura perfeita para fazer aquilo. Tá? Bem? E hoje em dia tem muito interesse científico em utilizar, de certa maneira, protocolos que eram muito ligados com atletas em populações específicas. Tá? Existem alguns pesquisadores lá de Pelotas, amigos, são professoras lá, novas, elas se formaram na URGS e elas estudavam muito atleta, tá? Ali na URGS, ou pessoas recreacionalmente ativas. Uma delas, uma pesquisadora, infelizmente, acabou tendo câncer de mama, e por interesse pessoal ela começou a estudar muito efeitos de exercícios físicos no câncer de mama. Tá? Ela nunca tinha dado uma entrevista em jornal quando ela fazia estudo com atleta. Mas a partir que ela começou a fazer estudos com populações específicas, meu Deus do céu, foi até o Globo Repórter lá em Pelotas. Tá? Então é uma coisa que tem um interesse grande da massa também. Tá? E tem um interesse social também importante. Tá? E hoje em dia é uma das linhas portanto que é por isso também que a gente vai fazer um trabalho específico para populações especiais lá no segundo bimestre. Tá bem? Beleza? Sim, professor, tu viu que também estou fazendo estudo relacionado ao Covid-19,
Até tinha várias academias usando isso como merchandising, né? Não, eles fizeram lá na Noruega, lá, né? Sobre contagem, academias e tudo mais. O estudo tem limitações, tá, pessoal? Como todo estudo. Mas hoje em dia eu nem discuto mais se é para estar aberto, se é para estar fechado. Façam o que vocês acharem melhor. Pronto. Eu não vou mais discutir essas coisas. Prometi para mim mesmo que eu não vou mais discutir. Até porque também eu voltei a treinar, né? Voltei a treinar. Já não aguentava mais, já tava sem conseguir dormir de noite. E aí eu voltei a treinar. Bem? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Abram a câmera aí de vocês. Não, é pergunta. Ô, professor, que outro dia que a gente eu tenho uma disciplina contigo, eu não me lembro qual que é agora. Vai dar cinésio e Cinese e fisiologia. Eu dou fisiologia na segunda e cinese amanhã, na terça. só essas duas que tu pegou? Tu pegou mais uma, né? Não, só essas duas. Só essas duas. Essas duas. Amanhã não é com o Renato? Talvez alguns tenham com o Renato, outros tenham comigo. Pelo que eu sei, o Renato tem aula na quarta, terça e quarta. Mas eu vejo direitinho e coloco. Eu vejo no grupo direitinho, ele coloca quem são os meus alunos de amanhã, tá? Porque a Laura mandou para nós ali uma planilha de que aluno é em cada disciplina, tá? Eu aviso vocês no grupo agora depois, quem tem aula comigo amanhã, tá? Daí quem não tiver aula comigo, provavelmente tem aula com o Renato. Beleza. Hein? Alguma dúvida, galera? Então, mesmo Rafaela, não tendo liberado para aula presencial, tá liberado para a gente ter as práticas, pelo menos. eu não sei, eu perguntei isso para a Laura, tá? Eu quero ver se eu consigo, talvez, levar vocês em alguma prática, pelo menos em cinésio, tá? Fisiologia tem que ser em laboratório. Então, a fisiologia, até porque a fisiologia vai ter uma parte prática de verdade, né? Lá presencial. Se não voltar às aulas antes, né? Presenciais. Então, eu já me esquematizei para fazer as partes práticas naquele momento. Tá? Os testes, as coisas todas. Tá? Mas cinésio, que não vai ter, que vai ser que nem vocês tiveram basquete com a Nani no semestre passado, que vai ser aulas práticas em casa, se não voltar às aulas presenciais. Aí eu quero ver se eu consigo levar vocês um dia fora. Fora da Anhanguera. Mandei um e-mail para ela, pediu para eu mandar um e-mail para ela e para a direção, perguntando se pode. Porque se está flexibilizado, se uma academia está flexibilizada, por que eu não posso levar vocês lá, né? Sei lá. Vamos ver o que eles vão responder. Tá bem? Se a Laura te responder, tipo, ela me respondeu o e-mail se ela enviou as cadeiras que eu preciso que ela acrescente, porque faz uma semana e ela não me deu resposta. Eu te sou sincero, cara. Provável, as demandas, esse tipo de demanda nem fica com a Laura em si. Ela pega a demanda e já manda para São Paulo. Tá? Então deve estar lá em São Paulo lá a demanda para ajeitarem para ti, tá, Crisman? Não é uma coisa que a Laura resolva. Ela repassa a demanda para São Paulo e a partir deles lá que o negócio acontece. Não te preocupa. Da Laura, a Laura trabalha 20 horas por dia. Ela é um demônio trabalhando. Vocês não têm noção. Tá, beleza. Onde é que no Alva eu vejo quem são os professores, não tem como ver. Se não subiu a tua grade ainda, não tem como ver. Mas foi o que eu disse antes, tá? Eu vejo quem é meu aluno amanhã e eu coloco ali no grupo ali, tá? Tá, mas no Alva tem como ver os professores, né, então. Não sei se tem. Beleza, é que eu tenho quarta e quinta que eu não sei quem são bem. Quarta e quinta, se eu não me engano, é o Renato. Tá. Quer dizer... não me lembro direito. Tu não saberia, tu saberia dizer quem faz, quem daria ciências moleculares e celulares? Isso aí provavelmente é um professor de outro curso. Tá, beleza.
Professor de outro curso, porque não. Eu não me lembro as cadeiras do. Acho que o Renato dá natação para vocês e mais alguma outra coisa. E a Nani pegou TCC. Esportes aquáticos, alguma coisa assim, então é ele, então. Tá, beleza. Agora E eu a preciso saber Nani. E a Nani é só TCC, se não me engano. de sábado, então. A Nani é só o TCC, se eu não me engano. E ela disse que para ela... TCC é estágio, eu acho, alguma coisa assim. Não sei se tem estágio também. Ela é a responsável dos estágios de vocês, se não me engano. Não, é só o TCC. O estágio a gente tem tutor online, não tem tutor presencial. E no TCC tá aparecendo só eu e o Simon. Então tem que confirmar essas coisas. Tem que confirmar a grade, pessoal, daí. Sabem como é que funciona? Demora para aparecer para vocês, porque é uma companhia gigante, né, pessoal? A gente está falando da maior companhia de educação do mundo, então demora um pouco as coisas para acontecer. Você sabe como é que funciona, mas tudo dá certo, né? Sabe que tudo dá certo. Então. E outro recado, eu pedi para a Nani como é que ia ser o TCC. A gente vai ter, parece que 1 hora por mês com ela só. E o resto vai ser tudo no tutor online. Meu Deus. Organizem as demandas de vocês para ele falar com a Nani, né? Não cheguem lá dizendo assim, não sei o que eu vou falar para ti. Pô, anota num papel o que tu tem de dúvida, anota no papel o que tu tem de dúvida para ir para a reunião para sanar tudo que tu tem. Não chega lá de peito aberto e sangue doce e não vai dar certo. Anotem direitinho aquilo que vocês têm dúvida e vão falar com a Nani com coisas específicas para tratar com ela. Que vocês sabem que a Nani é bem flexível também, né? Ela vai... Se eu puder ajudar... Ela vai ajudar. Podem vir falar comigo também, aí não tem estresse. Tá? Mesmo não recebendo nada, eu ajudo vocês. Tá bem? Os recados de hoje seria isso, pessoal. Mas conforme eu vou falando com a Laura e com a Nani, aí eu repasso para vocês. Porque eu também mandei e-mail para a Laura, mas